O engenheiro araguarino Luciano Vieira Lima criou uma capa, um protetor que bloqueia a radiação do celular. É um projeto fantástico, foi inclusive publicado na revista Veja, e nós vamos saber do próprio inventor como é que surgiu essa ideia. O Luciano, ele é um araguarino que brilha porque ele é doutor em inteligência artificial pela USP São Paulo e professor pela Universidade Federal de Uberlândia. É um prazer grande falar com você. Prazer. Me diz uma coisa, de onde surgiu essa ideia da criação desse protetor? Na minha família eu percebi que meus filhos, quando jovens, tinham muita dor de cabeça. Principalmente as meninas conversam muito no telefone, e uma sobrinha minha, então, não conseguia mais dormir durante um mês. Aí, já vinha estudando o problema dos celulares há algum tempo, isso em 2005, 2004. Todo mundo desacreditava que a radiação podia fazer mal. Comecei a fazer alguns testes, medições de laboratório, aí fiz o primeiro teste, deixar minha sobrinha um mês sem celular. As dores de cabeça delas pararam bastante, quase a zero. Aí pronto, então tinha uma correlação. Aí eu parti então para a pesquisa de o que poderia no celular fazer mal. Aí vindo os campos magnéticos produzidos pelo celular durante a conversação, aí eu imaginei então fazer um bloqueio, né, não total, que senão o celular não funcionaria. Aí consegui isolar, uma forma de isolar o campo magnético nocivo dentro de uma capa protetora, usando materiais magnéticos e mais alguns outros materiais, que fosse barato, né, e não fosse tão desconfortável para usar no dia a dia. E com isso, então, fiz uma pequena capa, um primeiro protótipo, ela passou a utilizar, passou um ano e nunca mais teve dor de cabeça. Luciano, e o objetivo, então, esse aparelho que você criou, essa invenção que você fez, ela bloqueia a radiação, contribuindo para a diminuição do câncer? A parte que foi provada, que é o campo magnético de alta frequência, perto do cérebro, essa eu bloqueio ela quase 100%, 99,999%. O que sobra de resíduo daria, então, talvez causasse um mal à pessoa em 200, 300 anos. Ou seja, não vai causar porque ninguém vai viver 300 anos. Na realidade, é uma capa como a capa convencional? É tipo uma capa dessa. Sim. Né? Acho que eu tenho uma outra aqui que vai ser mais fácil de mostrar. Essa aqui é um protótipo, né? Rudimentar, é uma feito capa por mim mesmo. protetora. Onde você colocaria o seu celular dentro. Sim. Agora ele permite a conversação ainda. Você tem campos magnéticos aqui para que o campo da conversação saia paralelo e não volte em você. Entendi. Então, e também protege toda a radiação em volta dela. Ou você fala através, né, do viva voz, ou você usa um fone de ouvido, igual eu uso o meu, só que o fone de ouvido ele tem que usar dentro da capa, ele tem que passar por dentro da capa de uma maneira especial, porque tem muita gente que fala assim, vou usar fone de ouvido como... alguns epidemiólogos americanos falaram no jornal que não é uma besteira, mas é uma ignorância. Quando você coloca um fone de ouvido no seu celular, o campo todinho alinha pelo fio do fone, te traz pontual, como se fosse um laser de radiação no seu ouvido. Então o fone de ouvido vai causar até mais mal do que você falar no celular no viva voz. Aí você colocando na capa e o fone passando, ela captura também o campo, e no fone só sai o sinal de áudio que você vai conversar, sai até mais limpo, né? Você conversa sem a interferência. Né? Então, e essa tese ganhou realmente a projeção maior depois que foi publicada através da revista Veja? Saiu na revista Veja, naquele programa Sem Censura da Leda Nagli, a Globo também divulgou, né? E foi uma surpresa, porque eu estava fazendo um projeto para o Ministério, eles precisavam que eu colocasse algumas figuras, fui na internet baixar algumas figuras, que eu vejo, tinha lá as 7 maiores descobertas aí de 2011. Você não sabia que estava sendo publicado? Aí eu falei, interessante, eu vou ver quais são. Aí eu fui ver lá os prêmios Nobel, que eu vi em terceiro lugar, estava em relevância mundial, né? Que é interessante para a cidade, o Brasil, né? Claro. A gente está lá representando, né? Como brasileiro, né? Que está representando esses 7 maiores projetos, né? Mas eu acho até que o mérito foi porque é um trabalho que vai beneficiar 6 bilhões de pessoas no mundo, né? Quer dizer, vai evitar uma doença, uma morte, assim, de várias pessoas, né? Se elas levarem a sério, né? Isso. E como é que você pretende fazer daqui para frente? Você mesmo pretende desenvolver a fabricação desse aparelho ou vai passar para alguma empresa interessada para fazer a comercialização? Você me conhece de algum tempo, eu sou apaixonado por pesquisas e coisas novas, né? Eu não tenho interesse em largar
Porque eu tenho vários outros projetos. Recentemente, por exemplo, nós fizemos, em maio, terminamos um projeto que vai acabar de uma vez por todas com furto no mundo, se quiserem implantar. Acabamos o projeto, já foi aprovado, você coloca uma pecinha minúscula, tamanho do alfinete aí no seu sapato, no seu relógio. A hora que você passar perto da energia, se alguém roubou, ele sabe onde está cada objeto roubado, traça a rota dele, quer dizer, não tem como roubar atravessador mais, né? Ou seja, tem vários outros projetos com o Ministério também que nós estamos fazendo. Esse projeto está concluído já? Já também. Só que a gente não sabe se a pessoa vai, se eles vão fazer ou não. Esse não é meu, é Profios para CEMIG, né, para furto de cabos e roupas. Né? Ou seja, a gente parar de fazer essas coisas para produzir e ganhar dinheiro, porque daqui para frente é só ganhar dinheiro, não tem mais nenhuma contribuição nem para a humanidade, nem para ninguém, de fabricar, a não ser para mim mesmo. Eu não trabalho, não é pelo dinheiro, não é demagogia, eu falei isso para a Leda Nagli no programa dela. O que vem a ser doutor em inteligência artificial pela USP? A inteligência artificial é você dotar as máquinas de inteligência como você tem, ou eu tenho, ou como uma pessoa humana teria. Seja em criação nas artes, músicas, pintores, né, ou seja, dotar a máquina de capacidade de raciocínio. Porque muitas vezes a máquina não é inteligente por fazer uma tarefa. Ela é inteligente se ela faz uma tarefa, percebe que está errado e se adapta e conserta aquela tarefa. A inteligência... Você coloca um cérebro na máquina. Um cérebro na máquina, como o meu doutorado foi de clonar cérebros de compositores famosos, tipo Bach, Beethoven, né? Isso foi desenvolvido na USP? Isso foi quando eu fiz na USP, né? Saíram até como um dos 20 artigos então, do século na XX, verdade, né? A sua qualificação é engenheiro o quê? Eu formei engenheiro eletricista, que é o que tem no Brasil. Engenheiro eletricista. Eu mexo com engenharia de computação, engenharia eletrônica, mas o título nosso é engenheiro eletricista. A grande área chama de engenheiro eletricista. Há quantos anos você leciona na Universidade Federal de Uberlândia? Desde 1985, né? Eu formei em 85, logo depois, um ano depois, me contrataram, né? Entrei lá com 23 anos, né? Então foi assim, foi uma carreira bem rápida, né? Sandro, muito obrigado pela entrevista. Sucesso. E os nossos parabéns, né, em nome de toda a comunidade araguarina. E tomara que alguém se interesse, né, claro, em levar isso para frente, né, e outra não tem nenhum mérito, né? Uma coisa está sendo divulgada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Depois que saiu na revista Veja, você já deu entrevista em vários outros canais de televisão, a gente sabe que a projeção de uma coisa muito interessante que salva vidas, por dizer assim. Eu sou muito bairrista, gostaria que alguém de Araguari levasse isso para frente. Nós temos industriais, temos gente aí, por que não fazer uma coisa em Araguari? Né? Então. É a coisa mais simples, não tem interesse financeiro. Quem sabe você que está nos ouvindo, nos acompanhando pela TV ACIA, pode procurar o Luciano. Você quer deixar um telefone para contato? O telefone pessoal é 8823-0008, né? Pode me ligar, não tem nenhum problema. Muito obrigado, professor doutor Luciano Vieira Lima. O TV ACIA faz mais um intervalo e volta em instantes. Não saia daí.